Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados. A palavra de hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 12. A profecia descreve o cativeiro. Essa passagem é uma passagem muito importante, como todas as passagens do livro de Ezequiel é importante. E eu vou explicar uma coisa para vocês, aproveitando aqui essa mensagem, que o livro dos profetas, eles são divididos. Então, nós temos 4 profetas maiores, que são eles: Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Esses são os 4 profetas maiores. O restante dos profetas que a gente lê na Bíblia, tipo os profetas, não, Daniel também é grande aqui, né? Mas Jonas, Amós, tem os outros, Joel, Oséias, vamos lá, Egeu. Os outros profetas, eles são considerados profetas menores. Então há essa divisão na Bíblia: profetas maiores, profetas menores. Os maiores: Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías. Profetas menores: todos os outros profetas que vêm depois. Eles não são profetas maiores pela sua importância dentro da história do povo de Israel. Eles são considerados profetas maiores porque os livros deles são maiores, são livros maiores. Tem profetas aqui que são os menores, eles não são menos importantes. É que os livros são livros um pouco mais curtos, tem o livro que começa ali 2 páginas, encerra o livro. Mas a importância é a mesma. Então, nós temos 4 livros maiores, dos profetas maiores, sendo 5 livros, porque Jeremias escreveu o livro dele e escreveu também Lamentações. Então, dentro de 4 profetas maiores, temos 5 livros, porque a gente inclui o livro das Lamentações de Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta que pranteou muito por Israel, pranteou muito, então ele escreveu Lamentações. Muita gente fala que foi o profeta chorão, que chorou muito por Jerusalém, chorou muito pelo povo de Israel, avisando sobre o cativeiro. E a gente tem Daniel, que servia ali na corte de Nabucodonosor. A gente tem os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que serviam mais nas províncias. A gente tem aqui Ezequiel, que servia para os exilados. Ezequiel serviu para, ele foi, o serviço de Ezequiel, Deus levanta Ezequiel para profetizar no meio dos cativos, dos cativos. Então a gente tem que lembrar o seguinte, na história, primeira incursão de Nabucodonosor, a realeza toda foi a realeza, aí os artesãos, pessoas assim, né, de um nível mais, né, vamos dizer assim, elevado, vamos dizer assim. Na primeira incursão foram todos levados. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram todos levados. Na segunda incursão, dali uns 9 anos, aí já foi 10.000 cativos. Entre ele foi o nosso querido profeta Ezequiel. Na terceira incursão, foi já levado o rei Zedequias, já foi levado o restante do povo de Israel, todo, foram de Jerusalém, foram todos levados cativos para a Babilônia. Jerusalém ficou vazia? Não ficou vazia. Eles destruíram o templo, mas Jerusalém não ficou vazia. Em Jerusalém ficou quem? As viúvas, as pessoas doentes, as pessoas que tinham problema de saúde. Por quê? A intenção era levar quem? Pessoas que podiam servir Babilônia. Servir com o quê? Com trabalho. Então, eles não tinham interesse em levar a viúva, levar a pessoa com algum problema intelectual, problema físico, porque dentro da Babilônia seria um custo. Um escravo doente, um escravo que não rende, que não produz, é um gasto. Então, Jerusalém não ficou, acabou Jerusalém.
acabou no nível assim, não tem, quem ficou ali eram os doentes, viúvos, pessoas que estavam ali, passaram necessidade, é lógico, porque esvaziou tudo, mas ficaram pessoas lá em Jerusalém, mas as pessoas que ficaram eram essas pessoas. Eram essas pessoas aí, viúva, lá na Babilônia ia servir como uma pessoa que ia dar gasto. Então, escravo tem que ser uma pessoa saudável, forte, inteligente, fazer algo. Então, é lógico que você não vai levar um doente, uma pessoa que vai te dar gasto. Infelizmente, na sociedade, é meio que parte por isso aí mesmo, né? Infelizmente, a gente ainda vive uma coisa meio que assim. Se tivesse que hoje passar um arrastão aqui, vamos levar escravo, pode ter certeza que viúva, gente doente, pessoa com cadeirante, fica. E infelizmente a sociedade, e não era diferente nessa época aqui. Então nós vamos falar aqui de Ezequiel, eu acho que eu dei uma boa, né? Ezequiel foi um profeta que pregou no cativeiro, tem algo muito interessante sobre Ezequiel, que é interessante falar, que Ezequiel, quando ele foi levado cativo, ele era casado, a Bíblia não fala de filhos, então acredito que não tenha, que Ezequiel não tinha filhos, mas ele tinha uma esposa, e Deus recolhe a esposa dele, Deus recolhe a esposa dele morre, e Deus fala para ele não prantear a morte da esposa e continuar na profecia. Então Ezequiel foi o homem que perdeu a esposa e Deus não permitiu que ele pranteasse a morte da esposa, que representava a queda lá de Jerusalém. Então, é um livro muito escatológico, tem muita profecia, muita parábola. Calvino começou a falar sobre Ezequiel, nos 12 primeiros capítulos foi bem, depois ele achou muito difícil, muito complicado e meio que parei, não dá para continuar, porque realmente é um livro cheio de profecias, cheio de parábolas, cheio de escatologias. Então, muita coisa que a gente pode falar pode virar conjectura, não tem embasamento bíblico, então a gente fica naquilo que a gente realmente tem certeza do que aconteceu. Amém? Agora, aqui nós vamos falar aqui, a profecia descreve o cativeiro. Essa passagem também é uma passagem conhecida, se bem que a mais conhecida é o Vale dos Ossos Secos, é que todo mundo fala do vale, né? Mas eu vou falar aqui, ó, capítulo 12 de Ezequiel, versículo 1. Eu vou ler aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor. Ai, hoje eu tô sem a régua, mas tudo bem, vou tentar com a caneta, porque eu me perco aqui. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de casa rebelde. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel já tinha visto, tá? Já tinha tido visões, assim, da glória. Ezequiel já tinha visto também visão da glória, igual a Isaías. E tem outra coisa também, tá? Isaías foi um profeta que falou muito do Messias. Isaías é um profeta messiânico, tá? Então tem diferença entre esses profetas, tá? Daniel, palácio, Ezequiel, cativeiro, Isaías profetizou a queda de Babilônia e a queda de Jerusalém e falou muito sobre o Messias. Então tem todas essas diferenças aí, embora foi praticamente tudo na mesma época. Então vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio de terra rebelde. Ele estava pregando no cativeiro. Quem que era o cativeiro? Era todos de Jerusalém, era o pessoal, eram os judeus, vamos dizer assim. Os hebreus ou os judeus eram um povo ali de Deus. Quem estava no cativeiro eram tinha outras nações, mas ele estava falando ali para o povo de Deus. Habitas em terras rebelde, porque Deus permitiu o cativeiro justamente pela rebeldia deles, pela rebeldia do povo dele, do povo de Deus. E tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde, ele repete, casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, essa expressão filho do homem é usado aqui no livro de Ezequiel umas 95, 96 vezes. Deus fala para Ezequiel se dirigindo, tu, filho do homem. Se você olhar assim, é difícil uma página que você não vai ver assim, ó, filho do homem. Esse filho do homem, porque lá no Novo Testamento, quando fala filho do homem, reporta Jesus. Mas esse filho do homem aqui, Deus está reportando a filho de Adão, tá? Não está falando, não está exaltando Ezequiel, muito pelo contrário.
está falando, você é filho do homem, você também é de natureza caída, eu estou te usando, mas você é filho do homem. Diferente quando ele fala lá em Apocalipse, lá no Evangelho, no Novo Testamento, quando ele fala filho do homem, letra maiúscula, está falando de Jesus. Aqui não, aqui está falando filho do homem, natureza caída mesmo, filho de Adão. Quando fala aqui, está falando, tu filho do homem, você é filho de Adão. Não está exaltando Ezequiel, tá? Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio. Bagagem de exílio. Gente, bagagem de exílio é uma mochila, a gente fala mochila hoje, né? Mas é algo que eles jogavam na costa, não sei o nome, algo que eles juntam tudo, coloca coisas básicas, tipo um cobertor que eles podem cobrir de dia e deitar à noite, uma troca de roupa, coisa básica. Bagagem de exílio é coisa básica, porque quando você está levando o pessoal para cativeiro, está levando cativo, você sai praticamente com a roupa do corpo, cata uma coisa aqui, uma coisa ali, algo muito básico, água, né? Um cântaro, uma água, algo para beber e vai embora, deixa a casa. Porque os despojos, o que você tem, os utensílios, os despojos fica para o rei que está levando cativo. Então você da sua casa não leva nada. Se você tem algo precioso, se tinha algo precioso no templo, que tinha do templo precioso, é despojo de guerra, vamos dizer assim. Então ficou tudo, a Babilônia levou tudo. Quem foi levado para exílio saiu só com uma coisinha na costa e pouca coisa. Nada de, eu vou levar isso, vou levar isso. Não, muito pelo contrário. Bagagem de exílio é uma mochila com algumas coisas básicas que você não tem como ficar sem. Até porque não dá tempo de ficar recolhendo muita coisa. E você também não podia recolher, porque tudo que ficava na sua casa, seja lá onde for, era da Babilônia, pertencia à Babilônia. É um povo vencido. Vocês foram vencidos, tudo que você tem aqui é disposto de guerra, é meu. É meio que assim. Era assim que funcionava. De dia sai à vista deles, não, eu pulei aqui. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai à vista deles. Deles quem? Dos exilados, para o exílio. E do outro lugar onde está, parte para outro lugar, à vista deles, tudo à vista deles. Deles quem? Dos exilados. Bem pode ser que entendam, ainda que eles são casa rebelde. Aí deixa eu parar aqui, deixa eu ver se compensa ler o restante aqui, se dá para ler. À vista deles, pois, traze uma rua de dia e a tua bagagem de exílio, pois à tarde sairá à vista deles como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros, e levará às escuras e transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal pus a casa de Israel. Isso aqui também foi uma profecia que cumpriu, que eu vou explicar direitinho isso aqui, tá? Isso aqui é a profecia do rei Ezequias. Então, Deus fala para ele, sai, pega... Na verdade, quando aconteceu isso aqui, Ezequiel, ele tinha mais ou menos 25, 26 anos de idade. Quando teve a primeira incursão, que foi levado toda a realeza, dali uns 9 anos, teve a segunda incursão, que levou que Ezequiel foi. Deus, quando fala para Ezequiel era de uma família sacerdotal. Logo, ele ia servir no templo. Com 30 anos, um sacerdote começa a servir no templo. Só que ele foi levado cativo antes de servir no templo. Quando ele tinha 30 anos, que ele ia servir no templo, Deus passa a usar ele como profeta do povo de Israel. Entendeu aí? 30 anos ele ia servir no templo. Quando ele tinha 30 anos, aqui Deus levanta ele como profeta. E ele profetiza no meio do povo cativo. Ele não profetiza lá na realeza, ele profetiza no meio do povo dele, no povo que estava ali cativo. E ele faz aqui um teatro, vamos dizer assim. Deus fala para ele, prepara a tua bagagem de exílio, que era algo muito simples que podia levar, e sai de dia, sai de tarde. Porque ele está mostrando aqui para aquele povo que estava ali, o que ia acontecer lá em Judá. O que ia acontecer lá em Judá com o rei Ezequias. Porque esse povo aqui
de Israel, que estava ali no exílio, eu acho que tá simples, estou falando de jeito bem prático, acho que dá para entender, né? Esse pessoal que estava aqui no exílio, eles acreditavam que, nós estamos aqui no exílio, daqui 5 anos vai passar, o rei lá de Judá, o rei lá vão conseguir trazer a gente de volta, tem um rei lá que está batalhando o rei está mais fraco do que eles ali, entendeu? O rei lá de Judá, o rei Ezequias, estava mais fraco do que quem estava ali. Morrendo de medo, tentando fazer negócio com o Egito para poder escapar da mão da Babilônia. Foi esse o erro dele, porque Nabucodonosor descobriu que desse arranjo que ele queria fazer para não ser levado escravo, aí invadiu Jerusalém, foi atrás dele mesmo, né? Foi um erro, né? Foi porque não ouviu o profeta Isaías, né? O profeta Isaías estava falando, entrega, entrega. Ele falava, eu não vou entregar, eu não vou ser escravo. E Isaías falava assim, você já é escravo. Isaías falou assim, você já é escravo. Né? Isaías falou bem assim. Então, Jeremias falou, você já é escravo, porque Jeremias ficou ali falando, se entrega, porque você vai ser levado vivo, você vai ser levado cativo, você vai ser escravo, mas você vai estar vivo. E ele, eu não vou ser escravo, ele era rei, eu não vou ser escravo, eu não vou ser escravo dessa nação. E aí Jeremias falou, você já é escravo mesmo, ele é escravo dele mesmo, ele já era escravo, já estava ali escravizado, ele falava, você já é escravo. Então, e ele segurou ali, não foi, e aí se cumpriu essa profecia aqui que eu vou explicar direitinho para vocês o que aconteceu. Então, aquele povo achava que dali 5 anos, a gente está voltando. Esse cativeiro vai durar 5, 6 anos, daqui a pouquinho a gente está voltando. Gente, 70 anos de cativeiro. 70 anos. Teve gente que entrou no cativeiro e conseguiu sair. O Daniel entrou e conseguiu sair do cativeiro. Teve gente que nasceu no cativeiro, morreu no cativeiro. Teve gente que entrou no cativeiro e não saiu do cativeiro. Não aguentou esses 70 anos, porque entrou com mais idade, não saiu do cativeiro, ficou ali. Então, o cativeiro não foi essa coisa assim. Eu lembro quando começou a pandemia da Covid, logo no início, eu era como esse povo aqui que estava cativo. Eu, dentro de mim, eu pensava assim, gente, 40, 50 dias, já acaba tudo isso aí. Eu tava igual esse povo. Eu falava assim, tranquilo, dali um mês acaba tudo isso. A quarentena, um mês resolve tudo. Olha aí o que aconteceu, 2, 3 anos, até hoje, né? Até hoje a gente tem aí os flagelos do que aconteceu, agora que está reerguendo, até hoje. Então a gente não pode subestimar, né? Porque aí aconteceu o negócio aí, olha, as maiores nações que a gente esperava que podia fazer algo, não podia fazer nada, a gente viu que estava tudo igual, não conseguia fazer nada do mesmo jeito, né? A gente esperava algo tão grande, né? Não, né? Tem nações aí do primeiro mundo, né? Olha, ficou todo mundo no mesmo patamar, não tinha cura, ficou todo mundo no mesmo patamar. E aqui estava acontecendo a mesma coisa, daqui a pouquinho a gente volta e tal. E aí Deus levanta Ezequiel e fala, profetiza esse povo, que aquele povo lá de Judá vão ser tudo levado cativo também. Eles que estavam esperando que nós vamos embora, vai ser tudo resolvido, nós vamos embora, mas nada. Esse povo de Judá vai ser levado cativo também. Então prepara a sua bagagem de exílio, que ele fez aqui um teatro, ele jogou a bagagem, saiu de dia, saiu à tarde, saiu à noite e tal. E ele estava mostrando ali o que ia acontecer lá em Judá, mostrando para aquele povo que aquele povo ele fez aquilo porque aquele povo era muito rebelde. Então, falar com aquele povo era muito difícil, é casa rebelde. Por isso que Deus permitiu também o cativeiro, né? Sabia ali que ele estava tratando com casa rebelde. Aí tem uma passagem aqui, que fala bem assim, à vista deles, pois traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede, presta atenção nisso aqui, Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali, à vista deles, aos ombros, e levarás às escuras, e transportarás. Cobre o rosto, para que não vejais a terra, por sinal de que pus a casa de Israel. E aqui, no versículo 13, tem aqui, também estenderei as minhas redes sobre ele. Essa profecia aqui, de 5, ela dá continuidade, por isso que é difícil o livro de Ezequiel, a gente tem que emendar uma coisa na outra.
O que está acontecendo aqui no 5, ela continua aqui no 13. A profecia continua no 13. Também estenderei a minha rede sobre ele. Quem que era ele? Zedequias. E será apanhado nas minhas muralhas. Zedequias, quando viu que o negócio pegou e que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, porque Jerusalém estava sitiada. Estava sitiada, ninguém entrava, ninguém saía. Sitiou Jerusalém. Quando Nabucodonosor invade, porque descobriu que ele estava tentando negociar com o Egito, então invade Jerusalém, porque ele podia ser levado escravo. Tá tudo bem, eu sou escravo, vou embora, vou lá servir, aceito o cativeiro, fui derrotado, fui vencido. Mas não, ele ficou ali, não quis ouvir o profeta Jeremias, que pediu para ele, se rende, não quis ouvir. O orgulho, né? O orgulho do homem é assim, né? A rebeldia também, né? O orgulho do homem faz a gente achar que não, eu dou um jeitinho de escapar. E ele foi tentado desse jeitinho. Olha o que aconteceu com ele. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas colinas, nas minhas malhas. Ele estava fugindo pelas colinas de Jericó, quando aconteceu isso aqui. Levá-lo-ei a Babilônia, e ele foi levado à terra dos caldeus, mas não verás, ainda que venha a morrer ali, porque ele acabou morrendo ali mesmo, né? Zedequias morreu ali, preso mesmo, como cativo. Ele foi cativo e ele morreu ali no cativeiro. Então, o que aconteceu com Zedequias? Ele tentou fugir, ele foi pelas colinas ali de Jericó, porque aí a realeza, né? Vamos embora. Ele realmente escapou pelos palácios ali, como se fosse um buraco mesmo, escapou com os filhos dele, foi embora, viu que o negócio pegou mesmo, aconteceu, invadiu, não teve jeito, o negócio pegou fogo mesmo. Ele tentou escapar, mesmo sendo avisado para ele se entregar, se entrega, você vai ser escravo. Ele não queria ser escravo. Ele fugiu. Ele foi alcançado pelos soldados de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi ali, encontrou com ele ali, imagina a cena. Falou para ele, você vai ser cativo, você vai ser escravo. Os filhos dele, em volta dele, tinha alguns filhos. Nabucodonosor muito irado. Nabucodonosor era um homem, se bem que Deus tratou depois com Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor teve que render glória a Deus, porque Deus trata também. Porque ele deixou uma nação, né? Uma nação subjugar Israel. Ele permitiu que acontecesse isso, porque a casa era rebelde. Então, quando ele alcança Nabucodonosor e os filhos dele, ele abre os olhos de Nabucodonosor, mostra os filhos dele e fala, olha para os seus filhos. Ele olhou, Nabucodonosor mandou, ó, puf, puf, matou os 2 filhos dele. A última visão que o rei Zedequias teve, a morte dos filhos. Depois disso, ele, com uma brasa, veio e ó, cegou Zedequias. E Zedequias foi levado cativo, escravo e cego. Você imagina a última coisa que você vê em vida ser a morte dos seus filhos? Foi isso que aconteceu com o rei Zedequias pela desobediência. Por isso que Deus fala, casa rebelde, a gente está falando, eu levantei profetas para falar com vocês não podem falar que vocês não foram avisados. Eu levantei gente para falar e ele, casa rebelde também, não quis ouvir. E aqui, olha, se cumpriu. Eu estou pegando esse trecho porque esse trecho é um trecho que a gente vê aqui, cumprir a profecia mesmo, literalmente, porque existem muitas outras profecias. Mas foi tão assim, tão na cara que foi isso mesmo, que a gente tem aquela segurança em estar repassando para vocês. Olha aqui, ó. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas ele não verá. Por que ele não viu Babilônia? Porque ele estava cego. Ele estava cego, ele não viu Babilônia. Não verás, ainda que venha a morte ali. Aconteceu literalmente o que o profeta Ezequiel falou para aquele povo cativo. Aquele povo cativo, aquele povo rebelde que achava que em pouco tempo a gente vai embora daqui, que nada. Deus tinha um propósito de tratar com eles por 70 anos. E vou falar para vocês, e se cumprir aquele tempo todinho, o rei Nabucodonosor teve uma época que enlouqueceu, ficou louco,
ficou louco, ficou aí uns 7 anos louco, comendo comida de gado, vamos dizer assim, bebendo água que dava como se fosse no chão mesmo. Ele enlouqueceu, porque subiu a soberba sobre ele, Deus julgou ele ali na hora. E quando ele voltou à sua sanidade, ele rendeu, glórias a Deus. E quem libertou Jerusalém, né, do cativo foi já no Império Medo-Persa. Né, foi Ciro que liberta. Então, eles ficaram ali no cativeiro mesmo, eles foram libertos sobre o jugo do Império Medo-Persa, tá? Eles foram libertos para voltar, mas eles continuaram sob o jugo, pagando impostos, tudo para o Império Medo-Persa. Eles continuaram assim no Império Grego e continuaram assim no Império Romano. A liberdade deles serem ali uma nação fechada e pagar tributo para eles e resolverem ele não aconteceu depois. Amém? Então, essa passagem aqui é interessante porque fala o cumprimento da profecia, né? Levanta mesmo. Você vê que Ezequiel foi usado no exílio para profetizar. João foi usado no exílio lá na ilha de Patmos para profetizar. Você vê a analogia entre os dois, né? Deus usa a pessoa ali naquele exílio, quando tá ali parado, quietinho, tipo, nossa, né? Perdi minha mulher, perdi... Depois tem até a passagem que ele fala que ele perde a mulher. Eu não sei se eu vou achar aqui também, pode se estender muito e eu tenho medo de ficar muito longo. Eu acabei separando aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir achar. Mas ele fala assim, né? Eu vou tirar a beleza dos seus olhos, que era a mulher dele, né? O prazer dos seus olhos. Deus fala para Ezequiel, e você não vai prantear. E você não vai prantear. Ele fala, numa próxima pregação, de repente eu consigo achar aqui, porque assim na hora fica difícil. Mas ele fala assim, eu vou tirar dos seus olhos a alegria, o prazer, né? A beleza, né? Como se fosse a delícia dos seus olhos, eu vou tirar e você não vai prantear. E ele não pranteou mesmo, ele obedeceu, ele foi um profeta obediente. Só que ele foi um profeta obediente pregando no meio de gente rebelde. É uma história muito linda de Ezequiel, né? Ezequiel foi um homem assim, né? Você vê, na hora que ele ia servir no templo, ele estava ali, né? Sacerdote, eu vou servir no templo. Ele foi ali, pregou no exílio para os exilados. Então é interessante a gente conhecer bem a história, quem eram os profetas maiores, os profetas menores, onde eles estavam ali, né? Porque fica muito assim, mas aonde, né? Ezequiel, exílio. Daniel, corte. Os amigos, nas províncias. Então a gente tem que, né? Jeremias, antes do cativeiro, ele previu o cativeiro, né? Mas ele viu, tá? Jeremias previu e ele viu o pessoal sendo levado, né? Por isso que ele pranteou demais, porque veio aí as lamentações. Isaías também falou de cativeiro. Isaías, muito messiânico, falou muito do Messias. Para a gente mais ou menos entender aí pelo menos um pouco do que são, né, os profetas, que às vezes a gente entra na igreja, vamos falar de profeta, tá, para a gente saber o que é, como Deus agiu na vida deles. Agora vamos trazer aqui para a mensagem prática para o nosso dia. Olha que aí que Deus fala logo no início. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho, homem, tu habitarás no meio de casa rebelde, que tem olhos, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. E ele fala 2 vezes aqui, ó. Depois no final também ele fala, à vista deles, bem como pode ser o que entendam, ainda que ele, pode ser que alguém entende, ainda que eles são casa rebelde. Gente, isso aqui que o profeta Ezequiel fala, é tudo que está acontecendo hoje, né? A gente prega no meio de um povo rebelde. A gente prega no meio, as igrejas prega gente como que está falando da palavra, que tenta, né? Às vezes a gente é abafado, né? Porque a gente vive num mundo tão relativista, os valores são tão assim, né? Conforme o meu achado, conforme o que eu acho, a minha realidade, né? Cada um defende o seu da forma que acha que é interessante, a gente até respeita, mas os valores absolutos, eles foram abafados pelo relativismo que acontece por aí, né? A gente não pode nem falar quase nada, porque senão você pode ser taxado como, né? Você está invadindo a minha privacidade, invadindo meus direitos e tal, né? Mas aqui fala, você está pregando no meio de uma... Por que está acontecendo tudo isso? Porque a gente está pregando no meio de uma casa rebelde.
Nós estamos no meio de um povo rebelde, um povo que tem olho, mas eles não querem enxergar, tem ouvido, mas eles não querem ouvir. Eles têm ouvido, eles sabem, eles têm condições de ouvir, eles têm intelecto para isso, mas eles não querem ouvir. Eles têm olhos, eles estão vendo tudo acontecer em volta. Olha o cenário aí mundial, né? Guerras, tudo, né? Se bem que toda a vida aconteceu guerra, né? Mas olha o cenário, né? Eles estão vendo isso, mas quem diz que eles querem enxergar? Né? Não quer enxergar, a gente está falando, a gente está remando, eu falo contra a maré, né? O curso está para cá e a gente está tentando contra a maré, porque a gente quer abrir o olho, quer falar, mas a gente está no meio de casa rebelde e a palavra fala que eles têm ouvido para ouvir, mas eles não querem ouvir, eles têm olhos para ver e eles não querem ver. Então, o nosso trabalho como líderes, como pastores, como evangelistas, seja quem está no ministério, orar, pedir a Deus, porque a nossa guerra também não é contra a carne. A nossa guerra não é levantar, discursar, querer gritar, querer falar mais alto, colocar a pessoa. Não é. Nosso Deus não é Deus de confusão. A gente tem que orar muito para essa nação, para tirar isso deles, essa rebeldia de não querer ver, de não querer enxergar. Porque chega uma hora, e isso é bíblico, que Deus vai entregar. Chega uma hora que Deus vai falar assim, vocês não querem ouvir? Porque aconteceu com o cativeiro, né? Porque Deus usa diversas formas de falar com o seu povo. Quando ninguém ouve, é que ele levanta um profeta. Vocês podem ver que a história tem aí quantos, né, 1000 anos, aí 2, 3 mil anos de história. Quantos profetas foram levantados? Poucos. Se você pensar um tempo de história, poucos profetas foram levantados. Deus tenta falar de diversas formas. Quando ninguém ouve, não tem mais jeito, aí ele levanta um profeta. Aí que ele levanta um profeta. Então, quer dizer, Deus tenta falar de várias formas. Quando a gente não ouve, ele levanta as pessoas para falar. Só que a gente tem que entender uma coisa. Nós estamos no mundo de casa rebelde. Nós estamos nesse mundo, vivendo exatamente essa época aqui que Ezequiel viveu. Nós estamos vivendo, nós estamos pregando no meio de um povo, infelizmente, rebelde. Que Deus tenha misericórdia, porque é um povo que a gente ama. Todos nós amamos e Deus não tem prazer que ninguém se perca. Eu também não tenho prazer que ninguém se perca. A gente ama todos, são irmãos nossos, né? A gente tem aquele amor da vida ao próximo, porque foi incutido na gente também amar as pessoas, como Cristo amou, a gente tem que amar. E a gente também não quer que ninguém se perca. A gente não tem inimigos para falar, eu quero que... De jeito nenhum, a gente quer que todos sejam salvos. Só que a gente está falando no meio desse povo rebelde. Então, vamos unir nossas forças, vamos unir em oração, em jejum, vamos nos consagrar, vamos estar sempre nos consagrando, porque a batalha é difícil. A batalha, ela é árdua, porque o povo não quer ouvir, infelizmente. Eles têm esses valores, né, relativistas, e os valores absolutos ficaram abafados, né? A gente não pode falar de algo bem assim, né? Tipo, olha, isso não pode ser feito, você não pode agir dessa forma. Que a gente é abafado pelo relativismo que está aí, ó, na sociedade imperando. Então, pastores, líderes, pessoas que estão envolvidas com a obra, tenha paciência, orem muito, pede muito a Deus sabedoria, pede discernimento para saber falar com as pessoas sem machucar, sem ofender, sem invadir o espaço. Eu sei que a tarefa é dura, mas olha que dificuldade que teve Ezequiel e ele passou a mensagem. E assim a gente também tem que ser, a gente também tem que agir dessa forma. Tem que ter paciência, porque nós estamos falando com um povo rebelde. Só vocês olharem aí, né? O que está acontecendo na sociedade, olha no jornalismo, olha aí no meio de comunicação, quanta coisa triste está acontecendo no meio da sociedade, e isso é no mundo inteiro. A gente ouve coisas bárbaras, parece que cada dia, um dia é pior que o outro, pior que o outro, pior que o outro. A gente parece que tá até calejou, né? Já nem parece que não está ligando mais. Não. A gente tem... a gente tem que sentir na pele, isso está errado, a gente tem que incomodar sim, a gente não pode falar, isso acontece tanto que eu nem ligo mais, não. Isso a gente tem que ligar sim, a gente tem que se preocupar sim, porque é casa rebelde, casa que precisa de palavra, precisa que a gente esteja orando, esteja visitando, esteja ali dando conselhos, bons conselhos, porque o rei está voltando e ele vai voltar julgando, né? Hoje ele está, né, advogando entre nós. Mas quando ele voltar, é salvação ou perdição. Ele vai voltar como juiz, né? E a gente tem que preparar as pessoas para esse dia, para que todos sejam salvos. Eu creio
que vão salvar e muita gente vai acabar ouvindo a nossa palavra e vai entender que o que a gente quer é a salvação para todos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus e até o próximo programa.